Teorias pós-modernas argumentam que, como toda arte, a música é definida principalmente pelo contexto social. De acordo com essa visão, música é o que as pessoas chamam de música. Assim, a formação cultural de uma pessoa é um fator que determina o significado de música para ela. As culturas de ascendência europeia, por exemplo, são largamente influenciadas pela música que faz uso da escala diatônica e da tonalidade, o que muitas vezes faz essas sociedades julgarem a música de outras culturas com menor consideração. O que seria aceito como música na Indonésia, por exemplo, pode ser rejeitado por muitos ocidentais como apenas um barulho. Além da formação cultural, a época histórica em que se vive também é um fator determinante no que se considera música. O que hoje seria aceito como música no Ocidente poderia ser ridicularizado no século XVII. Muitas pessoas, no entanto, compartilham a ideia geral de música como sendo a ciência ou arte de ordenar tons ou sons para produzir uma composição com unidade e continuidade. Embora alguns possam achar esta definição demasiado restritiva, argumentando que a unidade e a continuidade são desnecessárias, é provável que muitas pessoas a considerem uma definição válida. Ou seja, não existe uma definição absoluta de música que seja aceita por todas as culturas. Olá, eu sou Ana Cansada. Sou violista e integrante do grupo Jacarandá. No bloco Por Dentro da Orquestra de hoje, conheceremos Tainá Nóbrega e o seu instrumento, o trompete. Eu me chamo Tainá Nóbrega, eu sou trompetista, nascida e criada aqui em Brasília. Eu cheguei na música muito nova, foi através da igreja. Comecei a cantar com os meus primos, que eles tinham um quarteto musical. Comecei a me interessar um pouco mais quando surgiu uma oportunidade de participar de uma banda, aprender um instrumento lá na minha cidade, que é Planaltina DF. Através desse projeto, que é da Secretaria de Educação mesmo, um projeto totalmente gratuito, o professor apresentou o projeto e falou, olha, você só precisa ir, que a gente vai ter os instrumentos lá. Quando eu vi o trompete, pareceu uma caixa de um tesouro. Quando eu abri, os meus olhos brilharam e eu falei, é esse instrumento que eu quero aprender. Então, passei alguns anos aprendendo o instrumento com a banda, participando dos eventos da banda, tudo mais. E o professor comentou que existia uma escola de música pública, que era só você fazer uma prova e você ia estudar o seu instrumento nessa escola, você ia ganhar um certificado. E eu falei, eu preciso ir atrás desse rolê. Em 2017 eu fiz a prova de ingresso e eu passei para o curso básico de trompete na Escola de Música de Brasília. Terminei o curso básico e em 2019 eu quis fazer a licenciatura em música na UNB. Então eu fiz o vestibular, fiz a prova específica e no segundo semestre de 2019 eu iniciei na UNB e iniciei também o curso técnico em trompete pela Escola de Música também. Atualmente, eu estou fazendo a graduação de licenciatura em música na UNB e em junho desse ano, de 2024, eu consigo fazer o meu recital de formatura na Escola de Música. Que vai ser um grande sucesso para mim, porque foi uma trajetória aí de 7 anos, né? Até conseguir esse objetivo, que sempre foi muito importante para mim. Trabalhei muitos anos com musicalização infantil, 4 anos de musicalização infantil. Agora, estou trabalhando no Exército como trompetista. O trompete, ele é um instrumento de sopro da família dos metais. Muitas pessoas acham que para tocar o trompete é só soprar. Um instrumento de sopro, então vamos soprar. Mas, na realidade, para produzir o som no trompete, a gente precisa fazer uma vibração labial, que é o que acontece com todos os instrumentos da família de metais. Esse aqui é o bocal, é uma peça de metal que tem variados tamanhos, algumas formas diferentes, e que você pode escolher o que você adapta melhor ao seu tamanho de boca, formato, e nele você faz uma vibração labial.
você produz essa vibração dentro do bocal. E você pode ir brincando, até mesmo com o bocal você consegue fazer uma música. Quando você coloca o bocal no instrumento, você consegue produzir o som, porque o trompete, ele tem algumas voltas até chegar o som na campana. Então, aquela vibração que você fez no instrumento, ela sai muito maior aqui na campana. E também quando a gente aperta esse mecanismo que nós chamamos de pistos, o instrumento ele muda de tamanho, porque o som passa pelas bombas. Quando a gente aperta o pisto, acontece que dentro do pisto tem alguns orifícios onde, quando aperta, ele encaixa na bomba. Então, se eu apertar esse pisto do meio, o ar vai passar por aqui. Se eu apertar esse, o ar vai passar por aqui até chegar, vai aumentar o tamanho. Se eu apertar os 3, vai sair aqui, vai sair nessa bomba aqui da frente, nessa de trás, até chegar na campana. Então, o instrumento vai aumentando de tamanho para que a gente consiga tocar todas as notas da escala. Falando um pouco sobre as técnicas, né? A gente tem que vibrar o lábio, soprar e um fluxo de ar constante, né? A gente não pode ficar apenas soprando picadinho. A gente precisa ter um ar constante para que o som possa ser produzido no instrumento. Assim como todos os instrumentos da família de metais, né? O trompete é um instrumento lindo, ele é muito versátil, você pode tocar em orquestra, em big band, você pode tocar numa banda de forró, você pode tocar num casamento, que é o que mais é utilizado hoje em dia, o trompete no casamento, né, para fazer a entrada da noiva. E hoje em dia o trompete, ele tá se tornando um instrumento muito mais feminino, né, porque agora estão surgindo mais mulheres tocando esse instrumento, e nós temos exemplos aí, não só aqui no Brasil, mas fora também, de mulheres que estão em evidência tocando o trompete, que por ser um instrumento um tanto quanto muito atrativo, muito perceptivo, acabou se tornando por muito tempo um instrumento muito masculino. E hoje em dia, as mulheres, elas estão entrando no mundo trompetístico e estão participando mais, né, do meio musical através do trompete, que é um instrumento lindo, é um instrumento que eu amo de coração. Desde o primeiro momento que eu tive contato, eu não quis saber de outro instrumento. Tem dia que dá vontade de falar assim, eu não quero mais tocar vocês, eu quero jogar na parede, mas são coisas de músico, né? Todo músico tem as suas dificuldades, todo músico tem as suas peculiaridades, mas quando a gente toca e consegue fazer um som bonito, quando a gente consegue algum reconhecimento através da nossa música, é maravilhoso. Então, esse é o trompete. E espero que, se você tiver a oportunidade de aprender, faz um teste. Eu sei que você vai gostar. A peça que eu vou tocar é uma peça de composição brasileira. E ela se chama Divagando. E o compositor se chama Domingos Raimundo. É uma peça que você pode tocá-la acompanhada de um piano. E se você quiser explorar, você também pode colocar um pandeirinho para brincar, porque ela é quase um chorinho. Então, você pode brincar com o andamento dela, fazer movimentos mais suaves, mais tranquilos, ou você pode ir mais rápido. E é uma peça que, particularmente, eu gosto muito.
O psicanalista francês Alain Didier Weil, em um de seus textos, propõe a seguinte questão: por que o homem não se contenta em simplesmente falar? Por que também é preciso que ele cante? É fácil constatar o fascínio que a voz causou nas mais diversas sociedades ao longo da história. Fascínio, em muitos momentos, capaz de despertar paixões de toda a ordem. Desde o mito da sereia que encanta marinheiros pela sedução de seu canto, até as palavras de célebres oradores que puderam despertar forte interesse e cumplicidade de suas audiências, não somente pelo conteúdo de suas falas, mas também e principalmente pelas modulações, timbres, ritmos e entonações de suas vozes. Não é à toa o consenso de que um dos maiores poderes de sedução da ópera resida justamente no fascínio pela voz. No caso da ópera, a voz cantada. Desde o início da ópera, cantoras e cantores fascinaram suas audiências pela virtuosística beleza de suas vozes. Graças a este enorme interesse das audiências pela voz cantada, diversas tradições e escolas de canto se desenvolveram ao longo de séculos, dotando a arte do canto de um enorme arcabouço técnico e estilístico. Nesse estilo de canto, o controle respiratório, a precisa articulação e a homogeneidade do timbre devem ser os objetivos primevos do cantor, dotando-o, portanto, de uma capacidade invejável de cantar longas notas sustentadas, ornamentos ou passagens melismáticas muito ágeis, conhecidas como coloraturas, muito características da música barroca. O cantor belcantista estava na época barroca encarnado na figura dos cantores castrati, homens cuja extensão vocal correspondia à das vozes femininas. Isto porque os meninos cantores, muitos deles órfãos ou de famílias muito pobres, eram submetidos antes da puberdade à castração, de modo a impedir a mudança vocal típica das vozes masculinas. Tal como hoje ocorre com os ídolos pop, durante o século XVIII, os castrati eram adorados por multidões. Eles podiam representar personagens tanto masculinos quanto femininos, mas eram famosos, acima de tudo, por representarem o primo uomo, o herói masculino protagonista. Sobre esse assunto, podemos citar o filme Farinelli, Il Castrato, de Gérard Corbiot, um extravagante filme biográfico sobre o castrato mais famoso da história, o cantor Carlo Broschi, apelidado Farinelli. Após 2 séculos de ativa presença na ópera, o castrato, que interpretava papéis tanto masculinos quanto femininos, sai definitivamente de moda. Com a decadência da prática de castração e importantes mudanças estéticas e sociais, novos tipos de voz foram sendo criados e colocados em evidência. A partir do século XIX, ganharam popularidade os cantores sopranistas e contratenores, cantores masculinos que eram tecnicamente treinados para ter um alcance vocal equivalente ao das vozes femininas. Somado a isso, outra mudança de gosto do público é que a partir das primeiras décadas do século XIX, o gênero da personagem passa a ser mais frequentemente associado ao gênero do cantor.
É então por volta desse período que se dá a convenção dos 6 tipos básicos de vozes do canto lírico, indo da voz mais aguda para a mais grave, as vozes femininas, soprano, mezzosoprano e contralto, e as vozes masculinas, tenor, barítono e baixo. Convencionaram-se também associações entre esses tipos de vozes e os tipos de personagens. Assim, se sucedeu que a cantora soprano e o tenor, por exemplo, muitas vezes representassem o papel do casal de enamorados protagonista. O barítono representasse o pai da soprano ou do tenor, podendo representar também um rival do tenor pelo amor da soprano, ou ainda um amigo ou tipo de conselheiro. Com o baixo, frequentemente representando um sábio, pode ser um sacerdote, um rei ou um homem idoso. A mezzosoprano convencionou o papel rival da soprano pelo amor do tenor, podendo ainda representar uma megera ou ainda uma mãe ou dama de companhia. Exceções à regra, a mezzosoprano pode representar ainda personagens masculinos adolescentes. Nesse caso, a cantora atua muitas vezes com trajes masculinos. Ou na ópera francesa, a mezzosoprano muitas vezes é chamada a representar mulheres sedutoras, as femmes fatales. Ainda nessa linha das convenções, o contralto, a voz de registro mais grave entre as vozes femininas, aparece muitas vezes no papel de uma profetisa, feiticeira ou mulher muito idosa. A classificação vocal de um cantor ou cantora em um desses tipos de vozes é feita seguindo os seguintes parâmetros: extensão vocal, qual a nota mais grave e qual a nota mais aguda um dado cantor é capaz de emitir; tessitura vocal, que é a região da extensão vocal mais favorável para o canto; peso da voz, se é uma voz leve, brilhante e ágil ou se é uma voz pesada, rica e escura; timbre, ou a cor da voz; e os pontos de passagem vocal, que são as regiões em que ocorre mudança de um registro vocal para outro: registro de peito, que corresponde às notas mais graves; registro médio e registro de cabeça, que corresponde às notas mais agudas que um cantor pode emitir. Além disso, para identificar o tipo de voz de um cantor, também levamos em consideração características físicas, como peso e altura, além de idade e experiência com o canto. No próximo episódio, iremos continuar a falar de voz. Iremos experienciar as diferentes nuances e qualidades sonoras das vozes femininas e masculinas. Amigas e amigos, a ópera pode nos transformar intelectual e emocionalmente. Esse foi o Ópera na Cidade. Até a próxima! Agitata, da gurmenti tremino, dei mar turbato.